Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Há um provérbio que diz que assim como pensa o seu coração, assim ele é. Come e bebe, e contigo é dele. A palavra nos ensina que o coração do ser humano faz muitos planos, mas não prevalece. O Senhor nos ensina que nós devemos ter o coração segundo o coração de Deus, porque quando se faz segundo o coração de Deus, os seus planos jamais são frustrados, mas antes realizados. Por isso, a palavra nos ensina que nós devemos conhecer, clama a mim, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim o Senhor nos ensina que nós devemos conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando consagramos a nossa vida ao Senhor, a palavra diz que tudo lhe é bem sucedido. Até mesmo aquilo que é falsidade e fica ao derredor para nos enganar e seduzir, o Senhor nos concede o discernimento para não sermos enganados e tampouco seduzidos pela falsidade. Ele nos dá discernimento. Ele mesmo nos ensina a apartar daqueles que são falsidade, a fugir. Sempre a intenção do coração, a palavra diz, orai até pelos vossos inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Mas que, assim como nós devemos perdoá-los, para que o Senhor perdoe as nossas ofensas, nós não devemos jamais compactuar com eles, não devemos jamais estar, na verdade, sendo influenciado por eles, porque aquilo que recebemos de sabedoria, na verdade, é para influenciar aqueles que têm o coração arrependido e queiram conhecer essas verdades, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja restauração. Mas o Senhor nos ensina: não desperdiceis a riqueza da qual se conquista, que é a sabedoria do alto, com aqueles que não queiram. Ele ainda faz analogia como pérolas. Não desperdice vossas pérolas com os cães, não dê o que é sagrado aos porcos. Antes somente orai para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, e no devido tempo, quando houver interesse, na verdade, compartilhe para com eles. Mas a palavra nos diz que nem todos são de fé, assim como nem todos iriam se arrepender dos seus maus caminhos, e iriam, sim, na verdade, sujar-se mais ainda enquanto há tempo, porque nem todos, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Assim nos ensina o Senhor. Como nem todos iriam se arrepender dos seus maus caminhos, porque assim como Ele preparou um lugar para aqueles que nele depositam a confiança,
Assim também ele preparou um lugar para os rebeldes e teimosos e desobedientes, aonde ali o seu verme não se queima. A carne é consumida pelo verme, mas o verme ainda é lançado no lago de fogo e de enxofre, a segunda morte da alma. Por isso, melhor não seguir um coração enganoso e teimoso, mas antes estar com o coração segundo o coração de Deus, que nos retira o espírito do erro, onde o seu espírito não é errôneo, e sim pronto e experimentado em toda boa obra, aonde estamos sempre nos caminhos de retidão daqueles que não desviam nem para a esquerda e nem para a direita, e andam na retidão, aonde os planos, por não estar nos caminhos errôneos, são sempre de fazer prosperar, mas para aqueles que estão nos caminhos que levam sinuosos e tortuosos, que leva à perdição, há uma porta larga e espaçosa onde uma multidão entrará por ela. Mas aquele que trilha a porta estreita, os caminhos que o Senhor disse que não seria fácil, mas tem de bom ânimo, eu venci. E todo aquele que persevera com ele, mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.